acessórios para móveis, parafusos, utilidades e muito mais. A Ferragens.com atende você de segunda a sábado até às 18 horas e no domingo até o meio-dia. Ferragens.com, a avenida principal do Taquari, em frente ao Atacadão dos Preços Baixos. Ferragens.com. Olá pessoal, tudo bem? Iranilson da Ferragens.com. Deixei para gravar à noite, que é mais tranquilo, depois do expediente, né? Durante o dia é bem corrido, graças a Deus. E hoje a gente vai falar a respeito do carro de som que eu montei há 3 meses atrás para divulgar exclusivamente a minha loja. O que acontece? Quem acompanha o canal há mais tempo aí sabe que eu montei uma loja em primeiro, uma loja bem pequena, uma loja de 36 metros. Era em outro bairro, não era no bairro atual, fica a 6 km de distância dessa loja atual. E nessa primeira loja eu passei 8 meses, nesse local, loja pequena de 36 metros, e posteriormente eu mudei para esse bairro atual, que fica a 6 km de distância um do outro. E nessa loja nova eu já estou com 8 meses, o mesmo tempo que eu tinha na loja antiga. E o que acontece? Eu tinha em mente que quando eu mudasse para esse bairro aqui, para esse bairro atual, eu iria montar um carro de som, né, para divulgar a loja, porque como eu estava mudando de um bairro distante um do outro, tudo era novo, né, porque aqueles clientes que eu tinha na outra loja, onde eu passei 8 meses primeiro, ficou lá, porque esses clientes não iam comprar a 6 km de distância, sendo que tinha outras lojas no entorno lá. Então o que acontece? No bairro que eu tô, o bairro que eu cheguei, novato, então eu teria que divulgar bastante. Porém, inicialmente eu paguei horas de carro de som para outras pessoas que trabalham já com isso, exclusivamente com isso, né? Carro de som. Eles cobram em torno de R$60 a hora de carro de som. Eu cheguei a pagar durante 5 meses, a cada final de semana, né? Mais ou menos durante o mês eu pagava 2 final de semana, por exemplo, e 2 não. Um final de semana sim, outro não. Então com isso, cada vez que eu pagava era 6 horas a R$60, dá R$300, né? E o que acontece? Era R$300, 400, dependia da quantidade de hora que eu combinava. Era sempre de 6 a 8 horas que eu pagava. Porém, eu não estava vendo muito resultado. Passei 5 meses pagando o carro de som e não estava vendo muito resultado de pessoas vindo na loja através desse carro de som na rua. Como eu falei em outro vídeo, eu não vou generalizar, não vou dizer que todos os profissionais trabalha de maneira inadequada, porque assim, em toda profissão, né, tem pessoas que trabalham correto e tem pessoas que infelizmente não trabalham da maneira correta. E eu via que assim, as pessoas anunciavam mais nas avenidas principais, dificilmente eles anunciavam internamente dentro das quadras, e a cada 6, 8 horas que eu pagava, eu não vi resultado. Não vou entrar em detalhe, mas eu não estava vendo resultado, né? Não estava satisfeito. E quando a gente não está satisfeito com uma coisa, a gente tem que partir para outro lado, de preferência fazer você mesmo. E como eu já tinha esse plano de montar esse carro de som, mas inicialmente eu tentei trabalhar com pessoas que já fazem esse serviço, mas porém não deu certo, eu montei o carro de som. Só um detalhe, na soma desses 5 meses que eu paguei em horas para pessoas, de 300 a 400, 350, eu somei R$2.600. Em 5 meses eu paguei R$2.600 de horas de carro de som e não vi muito resultado, bem pouco mesmo. Então eu fui um pessoal que monta questão de som, né? Fiz o orçamento e ficou em R$1.600. R$1.600 para montar uma caixinha básica, sem ser aquele som estrondoso, mas também sem ser com qualidade muito inferior. Ou seja, sendo exclusivo só para minha loja,
era o suficiente, R$ 1.600. Então, combinei e fiz isso. Isso no final de agosto. Eu montei a loja no mês de março e fiquei até o mês de julho anunciando com pessoas, né? Quando foi em agosto, eu vi que não estava surtindo efeito e montei o carro de som. E nós estamos agora em dezembro, hoje é dia 7 de dezembro. Eu montei o carro de som no finalzinho de agosto, então eu anunciei setembro, outubro e novembro, 3 meses. Por isso que eu estou fazendo esse balanço hoje, que é dia 7. 3 meses completo, eu mesmo anunciando. Só um detalhe, sabe quando você vai no supermercado fazer compra e você pega o seu carrinho ali, você vai em um corredor e volta no outro para não esquecer nada nas prateleiras, né? Então vai em um, volta no outro e nesse zigue-zague. Então dessa mesma maneira, é a maneira que eu faço com o carro de som, dentro das quadras, rua por rua, bairro por bairro, rua por rua. E um detalhe, bem devagarinho, porque eu percebia também que alguns carros de som, e eu confirmei isso depois, alguns carros de som, mesmo quando eles resolvem trabalhar dentro das quadras, eles passam um pouco mais rápido, muito rápido. Às vezes a pessoa escuta o começo da gravação, que é o produto, a divulgação daquele produto, mas não escuta o final, ou seja, aonde é que está vendendo esse produto, porque é as duas informações principais, o que e aonde. Se ele escutar só o que, só o produto, e não escutar onde, o nome da loja, o endereço, não faz sentido, né? E da mesma forma, se ele escutar só aonde, mas não escutar o que, ele fica assim, a informação fica incompleta. Então eu passo bem devagar, de uma maneira que a pessoa possa ouvir. Às vezes até dou uma paradinha, para um pouquinho ali, deixa aquela gravação completar, o ciclo da gravação toda ali. É sempre preferencial o mais curto possível, o mais breve possível a gravação, né? Então eu pago para um profissional, um locutor profissional fazer a gravação, eu peço para ser o mais resumido possível, pouca informação, mas de maneira que ele entenda a mensagem completa, né? Então eu vou nas ruas bem devagar para ele escutar a mensagem completa e graças a Deus nesses 90 dias surtiu mais efeito, bem mais do que os 5 meses que eu anunciei com outros profissionais. Graças a Deus no primeiro mês, que foi o mês de setembro, já senti uma melhora aí de 20% nas vendas. Senti uma melhora de 20% nas vendas. Isso em setembro, né, o primeiro mês. Da mesma maneira outubro e agora o mês passado em novembro. Então, na soma desses 3 meses, eu tive de 35% a 40% de aumento nas vendas. E a maioria, eu faço questão de perguntar, muitas pessoas, tem deles que a gente nem pergunta, ele mesmo já fala, não, eu vi o carro de som anunciando tal produto e eu vim aqui na loja. Outro fala, não, qual é aquela promoção do carro de som que anunciou? Eu quero ver. Então, assim, muita gente dá o feedback, dá esse respaldo de como ele ouviu, e a maioria absoluta é através do carro de som. Eu sei que para muitos faz mais efeito a internet, né? Mas o que acontece? No meu caso, a minha preferência é sempre no entorno da loja, nos bairros que ficam em torno da loja. Tem mais ou menos 2, 3 bairros que fica próximo do meu bairro, né, do bairro onde eu estou com a loja atual, e também tem um entorno de chácaras e fazenda nas proximidades. Eu tenho o cronograma certinho dos dias que eu passo em cada quadra, uma vez só por semana em cada quadra, uma vez por semana, até para não ficar muito chato aquele carro de som repetido na mesma quadra, né? Então cada quadra eu faço na parte interna da quadra, de segunda a sexta, tem um dia para cada quadra. No sábado eu não faço internamente, até para não encher muito o saco. Eu faço só nas avenidas. No sábado eu faço só as avenidas por mais ou menos 1 hora no sábado. Durante a semana eu faço mais ou menos 1h30 a 2 horas de carro de som. E no sábado só 1 hora e é só nas avenidas principais. E durante a semana também eu tiro um dia para fazer os entornos de chácaras nas proximidades, que não fique tão longe da loja, né? E com isso também só está surtindo bastante efeito. Então eu tive uma melhora aí de 35% a 40% de aumento nas vendas, graças a Deus, e a essa ideia do carro de som.
Não vou entrar em questão de... Algumas pessoas perguntam a questão de valor, né? Qual é o valor do faturamento e tal. Como eu estava explicando para uma pessoa ontem que perguntou a respeito disso, isso é muito relativo e também não dá para você se basear em questão de valor. Se a pessoa falar, faturamento e tal. Primeiro que não é muito legal falar, né? Por questão de segurança, questão de outras... Mas isso depende muito, não dá para você se basear nessa questão, porque depende muito de cidade para cidade, aonde você montou a loja, o valor que você investiu nesse negócio, depende se você trabalha com material grosso, material bruto, né, areia, tijolo, cimento ou não. Então, assim, o valor de um faturamento de uma pessoa para outra vai mudar por diversos fatores. Se você montou a loja em uma avenida, ou se montou a loja numa rua, o tamanho do ponto, o valor da despesa que você tem, tanto de aluguel como de água e energia, então o valor do faturamento menos o valor da despesa que você paga um aluguel mais caro ou mais barato, se é avenida ou não, como eu falei, se trabalha com material pesado ou não. Então são diversos fatores que é irrelevante eu falar a questão de faturamento, né? Questão de valor. Agora, porcentagem não. Porcentagem eu posso falar que, assim, de quando eu comecei o carro de som até agora, esses 3 meses aí, setembro, outubro e novembro, aumentou de 35% a 40%. Então, graças a Deus, foi um bom negócio montar essa questão do carro de som. Está surtindo bastante efeito. Claro que agora eu vou diminuir gradativamente essa questão dos anúncios na rua. Para janeiro agora eu já vou diminuir bastante. Porque o objetivo inicial, na verdade, graças a Deus que aumentou as vendas. Aumentou aí 35% a 40%. Mas o objetivo inicial não era nem essa questão do aumento das vendas. Não era isso o meu foco principal. Claro que isso é consequência. Acaba vendendo mais. E é o que a gente quer, né? Porque é vendendo mais que a gente paga os boletos, o aluguel e a despesa em geral. Então, não é que eu não queria vender mais. Mas o que eu estou falando é que não era o objetivo principal. Qual era o meu objetivo principal quando eu montei o carro de som? Como eu falei no início, eu mudei de um bairro para o outro. O bairro onde eu estou com a loja atual, a minha loja não era conhecida. O nome ferragens.com, ninguém sabia que loja que era essa. Então, a minha ideia inicial era divulgar o máximo possível o nome da loja e aonde se instalava. Então, com isso, as pessoas vinham visitar, a venda é consequência. Mas, primeiramente, a pessoa ouvir ferragens.com. Aonde que é? Tal lugar. Então, essas duas informações. Escutar o nome da loja e aonde localiza a loja. E depois, uma hora ou outra, ele ia passar na loja e ver algum produto que ele... Até por curiosidade. Mas a ideia inicial era divulgar a loja nova no bairro, né? Claro que é bom sempre você, se é uma loja nova, você colocar aí pelo menos uns 2 ou 3 produtos com preço bem baixo. Tipo assim, você escolhe aí uns 3, não muito produto também, porque se você coloca 4, 5 produtos, primeiro que a gravação vai ficar muito grande, né? Então você escolhe de 2 a 3 produtos para colocar nessa gravação do carro de som, para chamar a atenção. As pessoas gostam muito de ouvir essa palavra promoção, liquidação e tal. Então você escolhe de 2 a 3 produtos para colocar na gravação e assim, surte efeito, viu? Surte efeito e graças a Deus, consequentemente, as pessoas que vêm visitar a loja acabam comprando. E dentro da loja eu tenho outras estratégias, né? Ou seja, o primeiro passo é a pessoa vir visitar a loja. Dentro da loja tem outras estratégias que, claro que eu vou falar isso em outros vídeos também. Mas, como eu falei, o objetivo foi alcançado. Aumentou bastante as vendas, muita gente visitando a loja e aumentou aí de 35% a 40%. Agora estamos aí em final de ano, já estou fazendo planos aí já para o início do ano, mas gradativamente o carro de som agora eu vou dar uma diminuída, porque então atualmente eu estou fazendo de segunda a sábado. Para janeiro eu já vou fazer alternado, 3 dias na semana,
Por quê? Porque aquele objetivo do nome da loja já está bem conhecido, já, graças a Deus a loja hoje está bem conhecido. E como eu falei, eu não vim para o bairro para bater de frente com as lojas que já tinha. Eu já tenho quatro lojas no bairro próximo, no entorno da minha loja, e assim, a maioria delas trabalha com material grosso, tijolo, cimento, areia. E eu, desde quando eu montei a primeira loja, nunca foi meu objetivo trabalhar com esse material grosso. E respeito quem tem esse material na loja, quem quer montar a loja, quem vai montar a loja e vai trabalhar com esse material grosso. Porém, no meu planejamento não tinha e não tem essa intenção de trabalhar com material grosso. O meu aqui é mais a parte de parafuso, fechadura, ou seja, mais a parte de ferragista mesmo, né? A parte de miudeza, a parte que a maioria das coisas, digamos aí 80%, as pessoas levam na sacola. Então, pouca coisa está entregue. Isso é muito bom porque não toma tanto tempo, questão de despesa, o tempo que você vai entregar e tudo. Então, eu respeito quem trabalha com esse tipo de material, mas não era desde o início e não é meu foco o material grosso, né? Então, o meu é mais um material mais miudeza. Então, aí já estamos aí com 3 meses e graças a Deus surtiu bastante efeito. Agora a gente vai começar a reduzir um pouco mais, colocar 3 vezes por semana as propagandas na rua e focar agora em outras coisas para o início de janeiro. Beleza, pessoal? Então foi mais para dar um feedback e falar a respeito dessa questão do carro de som, que muitas pessoas estão perguntando para mim se surtiu efeito ou não. Abraço para vocês e até o próximo vídeo. Melhores ofertas em material de acabamento tá na Ferragens.com, na avenida principal do Taquari, em frente ao Atacadão dos Preços Baixos. Só na Ferragens.com. Tinta interna 16 litros a partir de R$ 125. Massa PVA a partir de R$ 27. Argamassas a partir de R$ 13. Na hora daquela reforma com material de qualidade, venha para Ferragens.com. É a sua loja de ferragem.